Olá, o podcast na íntegra está no ar. Hoje nós vamos falar sobre o setor de bares e restaurantes. A gente trouxe aqui o presidente da Brasel, que reúne, né, empresários desse setor, que é o João Francisco Denardi. Ele é dono de um restaurante e, nesse momento, eles estão envolvidos em debater com a Câmara a lei do silêncio, que é, de certa maneira, um fator que pode limitar a atividade empresarial. E vamos falar também ainda sobre os reflexos da pandemia, que muitos ainda sentem, né, na movimentação, a oferta de mão de obra, e tratar desse setor que é tão importante, né, para a economia. Obrigada por você estar aqui, Denardo. Eu queria que você começasse falando para a gente sobre esse canal que vocês têm com a Câmara para discutir projetos que, de uma certa maneira, interfiram na atividade empresarial. E se ainda há muito ruído em relação à lei do silêncio, aí é muita preocupação de quem empreende, especialmente na noite, né? Muito obrigado pelo convite de estar participando com vocês. Para nós é uma honra, né, poder contar um pouquinho do nosso trabalho. Bem, a Lei do Silêncio, ela teve uma modificação em 2023. Então, a gente monitorando isso junto com uma parceria que a gente tem com a Câmara, a gente identificou alguns pontos que seriam muito prejudiciais, né, para o empresário, e especialmente para o pequeno empresário. Então, nós levamos, em cima de argumentos técnicos, alguns pontos que a gente acharia interessante ser debatido em uma audiência pública. Então, foram feitas várias audiências públicas com os setores envolvidos, onde foi exposto e foi ouvido também as demandas, né, e as particularidades de cada um. Então, ela deu uma estacionada, mas acredito que agora a gente deva estar discutindo ela novamente. E é justamente para mostrar os dois lados, né? Então, a gente compreende que precisa existir uma forma uniforme e uma regra padrão para ser feita essa fiscalização, mas, por outro lado, precisa existir um bom senso, né? Tanto do poder público como do morador, né? Seja ele de um bairro mais central, de um bairro mais afastado, para que a gente continue tendo um desenvolvimento da nossa cidade, desenvolvimento do nosso setor e que a gente possa oferecer atrativos tanto para a nossa população, tanto para quem venha de fora. Então, é mais ou menos esse caminho que a gente está buscando seguir. Uhum. Vocês sentem que o setor é mais fiscalizado e disciplinado numa região mais central e nos bairros corre mais solto, por exemplo? Tem também essa questão de muito volume em bares, em bairros, vizinhança reclama, os associados já relataram coisas assim para vocês, a dificuldade às vezes de estar em determinado lugar? Com certeza, acho que você fica mais evidente, né? Se você fica numa região de maior fluxo ou onde tem a maior concentração ali da população, consequentemente, essas empresas acabam sendo mais visadas e mais fiscalizadas. Acho que até por conta de efetivo, né? Dos órgãos que fazem essa fiscalização. E a gente às vezes não vê essa uniformidade, né? Então acho que a regra ela tem que ser válida para todos. Então, a partir do momento que a gente definir e organizar isso, o que a gente acho que solicita e peça que seja feita, que seja a regra vale para todos. Então, a Brasel ela está aqui para dar esse suporte, né, para os associados, para os empresários, e a gente procura sempre orientar para que eles sigam, né, da melhor forma, seguindo as regras, seguindo as leis, e a gente gosta de sempre falar pelos que estão corretos, pelos que estão legais. Você estava dizendo que seria importante Campo Grande se espelhar em cidades maiores, que às vezes tem uma vida noturna mais ativa. A gente acaba falando da vida noturna porque a lei do silêncio pega em cima disso, né? Os bares com música, boates, é tudo à noite. Eh, a cidade poderia ser um pouco mais colaborativa ou mais tolerante com a vida noturna, por exemplo, para ter mais dinâmica nas ruas, tradição de bares. Campo Grande não tem tanto essa tradição de bares, né? Como a gente vê, por exemplo, Cuiabá, Belo Horizonte, São Paulo, que tem isso de boteco, de música. Exatamente, a gente
pegar tudo que tem de bons exemplos em grandes centros, né? A gente é uma capital que está em expansão, em crescimento, então precisamos pegar o que eles fizeram de bem feito e trazer para cá. Eu acho que só vai existir esse desenvolvimento quando houver essa parceria, né? E esse bom senso entre a população e entre o empresário. Então, vamos fazer cumprir a regra, mas também a população precisa enxergar isso como um lado positivo, né? Quando você desenvolve o comércio, seja ele, né, do nosso setor de alimentação ou de outro, você traz a vida para aquele ambiente. Então, você traz a segurança, você traz o movimento, o fluxo, né? Então, você acaba inibindo um pouco a violência. Então, a exemplo de outras capitais, a gente vê o desenvolvimento nesse setor. Então, acho que a gente tem que trazer tudo que de bom foi feito para nós também. Você acha natural que com a expansão da cidade, muitos prédios, por exemplo, que a gente está vendo em alguns bairros, os Jardins dos Estados, vai ter muitos prédios, Chácara Cachoeira tem, a gente vê que até Vilas Boas também vai ter prédios, isso agrega uma quantidade grande de uma vez só de novos moradores. E é possível que bares e restaurantes queiram ir para esses lugares. Dá para imaginar que a situação vai ficar mais tensa daqui uns 2, 3 anos, com todos esses prédios que estão sendo apresentados? Eu acredito que não. Acho que a gente tem que focar no lado bom disso, né? Recentemente saiu uma pesquisa e a nossa capital foi a campeã em custo de alimentação, de você tá comprando no supermercado para produzir sua própria refeição em casa. Então a gente vai ver uma tendência da alimentação fora do lar. Então por que não, se eu tenho próximo da minha casa um restaurante, se eu tenho um bar, que seja ele aquele momento de lazer. Então, a praticidade, eu acho que ela vai falar mais alto, né? A gente vê hoje muita gente buscando lavanderia autônoma, coisa que não se via há tanto tempo em Campo Grande. Então, eu acho que é o desenvolvimento. A gente está passando por esse crescimento e eu acredito que se a gente focar só nos pontos negativos, a gente não vai evoluir nunca. Então, eu acho muito importante a gente ver tudo o que traz de bom também esse desenvolvimento do comércio nessas regiões onde tem mais prédios, seja eles residenciais ou as casas ali no entorno. Uhum. Você acha que esse movimento que a gente vê hoje na 14, que é pequeno, tem fôlego para o centro ser um lugar de lazer, por exemplo, com talvez até boates e restaurantes indo ao centro, ou você acha que talvez fique num movimento meio alternativo só? Não, acho que eles nos acionaram numa época atrás sobre uma audiência pública que falava justamente sobre isso, né, da revitalização do centro. De novo, a gente defende a ida dos bares, dos restaurantes, porque eles trazem a vida, trazem a segurança, né, porque se você vai hoje à noite lá, fechou o comércio, já não anda ninguém, você vê muito morador de rua, às vezes sujeira, lixo. Então, eu acredito muito nesse desenvolvimento com o nosso setor naquela região, né? A gente vê a reativação do Hotel Campo Grande, mas isso tem que caminhar em conjunto com o poder público, né? Então, naquele período que reativaram alguns bares ali na região, você vê que o público tem o interesse de ir, de frequentar, porém você tem que ter a segurança, você tem que ter a limpeza, senão você arruma outro problema. Então, a parte da limpeza, na segunda-feira a loja tinha que abrir lá, estava aquele monte de lixo, então às vezes não tem lixeira suficiente, né? Então, precisa ser feito de uma forma bem alinhada. Uhum. Você estava me explicando que um estabelecimento que empreende na área da alimentação, ele pode chegar a ter o retorno em 5 anos, e muita gente empreende sem estar preparado para esse tempo todo, então é muito comum fechar bares e restaurantes, né? Isso é um fenômeno frequente que vocês percebem em Campo Grande? Isso é uma média anual, nacional, que 5 anos é o tempo que seria necessário para você tirar o investimento do seu negócio. Então, você montou um bar ali,
durante 5 anos que você trabalhar, você vai estar pagando para retirar aquele investimento que foi feito. Isso é uma média. E nacionalmente hoje a gente tem uma média de vida das empresas do nosso setor de 3 anos e meio. E até tem um dado que os associados da Brasel vivem um pouquinho mais ali, em torno de 3,7, 3,8 anos, né, o que prova que o associativismo, o coletivo, ele Fortalece o setor. fortalece o setor. Uhum. Então, acho sempre muito importante, antes de você empreender, né, aí eu coloco a Brasel e o nosso time à disposição, você se informar, né, entender um pouco do que você vai fazer, aonde você vai abrir, né, qual é o cardápio você vai estar oferecendo, né, para daí você ver que tipo de equipamento você vai comprar, que tamanho de loja você vai fazer. Então, esse é um dos nossos papéis, junto com o Sebrae, junto com o Senac, de estar oferecendo qualificação e tornar o negócio cada vez mais próspero, né? Então, ninguém abre um negócio para fechar, mas precisa, acho que, ter essa troca, principalmente entre outros empresários, né? A gente vê muito a teoria, mas e na prática? Então, a gente tem uma troca muito grande entre os empresários, que é a vida real, né? Realmente aquele forno funciona? Não, vem aqui, está à disposição, vem olhar. Então, existe muito essa troca entre os empresários de fornecedores, equipamentos, né? Você disse que vocês têm uma espécie de roda de conversa todo mês, em que vocês fazem isso, trocam experiências, falam das dúvidas, de situações pontuais que interferem no setor. Isso, a gente tem mensalmente um encontro de negócios. Então, sempre com algum tema, né, relevante, que seja interessante para o nosso segmento, e a gente realiza dentro da empresa dos associados nossos. Então, segunda-feira agora a gente vai ter o primeiro encontro nosso, né? Então, dentro desse encontro a gente fez uma pesquisa salarial, né? Uma enquete com uma pesquisa salarial, a gente tabulou isso e vai ser apresentado e entregue para os associados lá uma média salarial do nosso setor em Campo Grande e em alguns municípios do estado. Então, para você, na hora de fazer uma contratação, estou pagando muito, estou pagando pouco, que benefícios as empresas têm pago para conseguir reter mais, né? A gente falando muito de dificuldade de mão de obra, então isso vem muito ao encontro desse momento que a gente está vivendo. E fora isso tem o networking, né? Então, nesse encontro nosso, a gente vai ter, de segunda-feira, já tem 70 empresários, 60 empresários inscritos. Então, após essa palestra, essa parte mais técnica ali, a gente tem um happy hour e onde a gente acaba conversando, encontrando amigos e falando um pouco Trocando experiência. de como que está o setor. Uhum. A gente tem um caso de sucesso aqui de uma rua de alimentação que é a Bom Pastor. E a gente também vê um fenômeno que, assim, Campo Grande está se expandindo. Já é uma cidade esparramada e está se expandindo mais. Tem um grupo muito grande na região da saída para Cuiabá. A gente vê também muitos bairros, né, por exemplo, na região ali do Aerorrancho, tem a Rua da Divisão. É natural que surjam outras ruas de consumo de alimentação que acabem se seguindo os passos da Bom Pastor. Eu acho que o Sebrae também está de olho nesse movimento, né? Com certeza, eu acho que é uma tendência da nossa cidade, né? Você pegar hoje moradores da Moreninha, hoje lá é quase uma cidade, né? Então, você não precisa se deslocar até a região central para você ir atrás de um restaurante, ir atrás de um mercado, de uma farmácia. E eu acho que isso é natural, né? Hoje, o Nova Lima, eu acho que é o bairro mais populoso da nossa cidade. Então, ele está em construção lá um corredor gastronômico, o Sebrae já tem umas rotas que eles vão estar levando a caravana de serviços deles. Então, acho muito importante a Brasel estar presente nesse momento para dar todo o suporte que a gente possa oferecer. E eu acredito que isso é uma tendência muito, muito positiva, né? Para Campo Grande, para os moradores das regiões. Isso vai criando atrativos e vai gerando a vida no entorno ali, né? Dos locais que se desses tornarem. corredores, né? Bom Pastor hoje lá é um bom exemplo disso. Uhum. Você disse que o setor ainda sente os reflexos da pandemia, que tem gente que ainda não conseguiu
ficar em pé como estava antes, assim, ainda falta muito para poder respirar aliviado depois que passou todo aquele período de limitações? Exatamente, os dados mostram isso, né? Então, esse número da expectativa da vida de uma empresa ali de 3 anos e meio já deixa claro quão sensível é o nosso setor, né? E levando em consideração o período que a gente passou, muitos ficaram fechados, né? Teve casos nossos de associados que ficaram fechados 1 ano. Então, com isso você não pôde parar, né? Você teve que pegar empréstimo, você fazer um financiamento. Então, um dado nacional que a gente tem atual de uma pesquisa que a gente realiza mensalmente é que quase 70% das empresas do nosso setor, a nível nacional, operam no prejuízo. Então, apenas 9% só obtém lucro. Então, é um número muito expressivo e muito sensível para a gente ter um olhar, principalmente do poder público, né? Porque hoje a gente fala do setor, um dos setores que mais empregam, especialmente o primeiro emprego. Então, ele requer um cuidado muito, muito especial, né? E a gente vem tendo esse apoio aqui no nosso estado, desde a época da pandemia, né? Com alguns Uhum. incentivos fiscais que já foram renovados, mas além dessas dívidas, a gente vê muita gente postergando, né, impostos, e isso é difícil. Quando você vê aquele período que você vai dar uma... A voar um pouco. Você já tem que pagar alguma coisa que ficou para trás, então acho que tem que ter uma atenção especial. Mas dá para dizer então que é um empresário que ele tem que ser muito resiliente e criativo, né? E ele também está sendo muito fragilizado, por exemplo, não se funciona hoje sem delivery. Tem que ter muita criatividade, assim, investir em rede social. Como é a vida de um empresário de bar e restaurante? E tem que estar muito atento. Eu acho que a gente está em constante transformação e a melhor maneira é ouvir o cliente. Na minha opinião, você está sempre atento, escuta o seu cliente, vê o que ele está exigindo, né? E eu acho que o pós-pandemia ele mudou muito o comportamento de consumo. Então, você vê um crescimento muito grande no delivery, né? A própria alimentação fora do lar, com esses altos custos, você vê as pessoas migrando, né, para ir num restaurante. Então, é muito importante que o empresário fique atento, né? Ele perceba, né, o que esse cliente está pedindo. Às vezes, ele já... Eu mesmo, no meu negócio, a gente conversava pouco, né? Então, a gente trabalhava de uma forma, hoje já é uma forma totalmente diferente. E a gente tem que ter muita certeza e convicção naquilo que a gente está fazendo, né? Sempre, também não vamos ouvir tudo que está vindo, mas a gente sabe o que é melhor dentro dos custos da nossa empresa, dentro do que a gente tem de resultado, para a gente pegar aquele caminho e seguir e, e perdurar um pouco mais do que essa média tão baixa, né, que tem nacionalmente. Vocês discutem o crescimento do interior do estado, por exemplo? Assim, numa capital é mais fácil as pessoas se articularem, né? Uhum, E o interior é o que está crescendo mais no estado. A gente vê muito isso, né? uhum. De novos empreendimentos, indústrias, enfim. E eu imagino que muita gente talvez queira empreender no interior, né? Os empresários têm conversado sobre isso com a Brasel? Sim, sim. A Brasel hoje ela está localizada em Três Lagoas. A gente tem uma regional em Três Lagoas, uma regional em Bonito e os nossos núcleos em Corumbá, Ponta Porã, Dourados. Mas nós já temos associados em Chapadão do Sul, temos associados que em breve acho que já vão vir de Maracaju. Então é muito importante e muito legal você ver essa busca, né, por estar participando de um coletivo, de uma associação, né, Uhum. que mostra que ou está procurando se profissionalizar, ou está procurando oferecer algo melhor para os seus clientes. E eu acho que vai casar muito com esse momento da Rota Bioceânica, né? Então, essa semana a gente teve o fórum, então já ficou uma coisa mais real, mais visível, né, de tudo que vai acontecer não só para a nossa capital, mas para todo o nosso estado. Então, é muito importante a gente estar atento e já se preparar com antecedência, né? Porque essa demanda, esse fluxo maior
né, de turismo, seja ele a trabalho ou um turismo a lazer, ele vai acontecer em breve. Uhum. E nesse sentido, eu ouvi já dias atrás aí com essa questão do evento da rota, o setor de logística, por exemplo, diz que falta motorista. O presidente da Fiemes diz que há vagas abertas não preenchidas no setor industrial. Vocês também percebem falta, rotatividade? Como está a relação da mão de obra? É um impacto visível e geral, acredito que para todos os setores hoje no nosso estado, né? É uma dor do crescimento. Então, a gente vê uma taxa de desemprego em torno de 4%. Isso é o pleno emprego. E com esse aumento de oferta, a gente vê essa escassez, né? Então, muito das funções, elas não são substituídas por equipamentos, por tecnologias. Então, a gente ainda depende muito daquele contato, o calor humano, e principalmente no nosso setor que tem esse acolhimento, né, de tornar o ambiente mais humanizado. Mas é uma dificuldade, sim, né? A gente teve recente um apoio da Funtrab fazendo um feirão de qualificação, mas é um assunto que é unânime em todo o nosso setor ali, é que tem vagas para serem preenchidas, que precisam de mão de obra, principalmente qualificada. Uhum. No setor de logística, ontem eles divulgaram que eles querem trazer trabalhadores do Paraguai. E como achar essas pessoas? Talvez, assim, o Senac, que faz qualificação, por exemplo, a própria Funtrab, há pessoas que podem ser atraídas para determinados setores? Eu acredito que é exatamente, você tem aquela quantidade de vagas ali, mas não está sendo suprido pela população que a gente tem hoje, né? Então, eu acho que está tendo recentemente eu ouvi uma entrevista na rádio que é um caso meio diferente do que era antigamente, né? Então, estão tendo muitas opções e eu acho que é uma oportunidade também para o trabalhador, antes dele decidir onde ele vai ver onde ele vai querer seguir a carreira dele, né? Então, você ter essas questões dos benefícios, né, que estão sendo oferecidos, mas eu acredito que não está sendo suprido. Eu acredito que em breve deve vir uma migração Você acha que vão vir de pessoas de outros outros estados, estados para como já buscar estão vindo de outros oportunidade? países, né? Eu estava conversando com o prefeito ah, aqui de outro município, ele está construindo 100 casas para atrair os venezuelanos para trabalhar. Para morar na cidade. Isso, num frigorífico que está abrindo lá, e ele precisa de mão de obra, então a Funtrab está dando um apoio para ele lá nesse sentido. Isso vai acabar também gerando empregos na área da alimentação, né? Porque vai ter bar, vai ter padaria, vai ter restaurante, tudo Exatamente, isso se exatamente, espraia o crescimento, né? exatamente. A gente Uhum. precisa também desse apoio, porque nosso setor tem um grande empregador da mão de obra feminina, né? Então, você pegar ali boa parte, 50%, muitas vezes até mais da metade é a mão de obra feminina que está dentro da empresa. E elas precisam de creche. Que é um Então, problema é sério e um antigo, problema né? sério e antigo. Então, acredito que se a gente tiver o olhar, recentemente teve a apresentação lá no Sebrae do evento de empreendedorismo do Sebrae com as prefeituras, e foi um tema que foi ressaltado para todos os prefeitos que invistam em creches, Creches. porque uma mãe trabalhando tranquila, sabendo que o filho dela está lá, ela, ela pode trazer renda, complementar a renda do marido, que às vezes já saiu para trabalhar também. Uhum. Então, vai tornando cada vez mais digno a vida da população. Eu queria que você falasse agora para a gente encerrar que vocês têm já fixos alguns festivais para ajudar no consumo, atrair o público para os restaurantes. Eles funcionam só em Campo Grande, algumas cidades chaves. Vocês querem criar mais momentos, mais cidades aderindo? A gente tem um calendário anual dos nossos eventos. Então, já já a gente vai ter o Brasil Sabor, né? E fora isso a gente tem Bar em Bar, que é o mais famoso, que é um concurso. E a ideia é justamente isso, não só gerar o negócio, né, para as empresas, mas também um atrativo para a população, né? Sair um pouco daquele
aquele marasmo ali, ter um cardápio renovado, um prato novo e estimular, né? Que os empresários, eles dão uma mexida ali no dia a dia deles e hoje a gente estende esses festivais, né? Principalmente Dourados, Três Lagoas, Bonito, e acaba oferecendo para a população. Às vezes você está aqui, mas você vai viajar lá para Bonito, você vai estar o festival acontecendo lá, vai para Dourados, você vai pegar lá também, as empresas estão participando. E esses eventos são exclusivos para os associados da Brasel. E vocês ano a ano percebem que a adesão do público é maior, eles têm um bom resultado, esses festivais? Com certeza, com certeza. Tem relatos, né, de associados nossos que colhem frutos há mais de 2, 3 anos por conta de um festival desse, né? Porque existe uma massificação da divulgação nos canais de divulgação, seja rádio, TV, Uhum. né, a digital, e, e a gente investe nisso para que tenha maior visibilidade e às vezes ele sozinho não conseguiria fazer, né? Então, ele aderindo ali ao festival, ele vai ter o estabelecimento dele divulgado, muitas das vezes vão influencers lá para provar o prato, fazer algum material digital ali. Uhum. Então, quem participa, com Não certeza se participa de arrepende, novo. gosta. Uhum. Tá certo, então eu queria agradecer, João, sua presença aqui no podcast e desejar sucesso para o setor. Eu que agradeço, fico sempre à disposição, sempre que precisarem ou tiverem alguma dúvida, podem contar com a Brasel, podem contar com o nosso setor, a gente está sempre à disposição.